Existe uma frutinha que floresce 2 semanas antes dos morangos. Tem gosto de morango, mirtilo e framboesa. Sobrevive a menos 40 graus. Menos 40, a temperatura onde Fahrenheit e Celsius se encontram. Um frio que mata todas as frutas da terra. Um arbusto produz por 40 anos seguidos. Plante uma vez, nunca mais compre, nunca mais replante, nunca mais gaste dinheiro. 40 colheitas, 40 anos de graça. Enquanto você gasta $500 replantando morangos a cada 3 anos, esse arbusto continua dando frutos. Seus filhos o herdam, seus netos o herdam, frutas de graça geração após geração. Mas você nunca ouviu falar dele. Não é coincidência. É conspiração. A indústria de morangos, que movimenta $9 bilhões, se baseia na sua ignorância. Eles precisam que você replante, compre, gaste, ano após ano. Então, eles apagaram essa frutinha. Apagaram dos resultados de busca. Garantiram que a curiosidade não levasse a lugar nenhum. Mantiveram você pobre enquanto eles enriqueciam. Esta noite, isso muda. Você vai descobrir a planta que acaba com o monopólio deles. A frutinha que custa bilhões a eles, se você a plantar, a fruta que eles rezam para que você nunca encontre. Agora você deve estar se perguntando: se essa frutinha é tão incrível, por que não dominou o mercado? Por que os supermercados não estão repletos dela? Por que nem todos os jardins a cultivam? A resposta vai destruir tudo o que você pensava saber. Não se trata de qualidade, mas sim de controle. A indústria do morango não apenas enterrou essa frutinha, como a apagou sistematicamente da existência. Quando uma planta tem um nome claro, as pessoas pesquisam, encontram, compram e plantam. A indústria entra em colapso. Então eles fragmentaram o nome intencionalmente: Honeyberry, Asclepias, Madresilva, Azulan Sweetberry, Maberry. Pesquise um nome e nada. Pesquise outro e fragmentos se espalham por toda parte. A confusão se torna arma. As pessoas desistem de procurar. Isso é proposital. Informação dispersa é informação morta. Em 2014, um viveiro canadense quebrou o silêncio estoco, Honeyberry. As vendas explodiram instantaneamente. Os clientes exigiram mais. Em 4 meses, a pressão chegou de cima. De repente, silenciosamente, retiraram todas as plantas das prateleiras. Sem explicação, sem anúncio, simplesmente sumiram. O sistema se corrigiu. Isso prova tudo. As indústrias não reprimem o fracasso. Elas reprimem a revolução. Enquanto isso, morangos, um nome domina tudo. Todas as lojas, todos os catálogos, todos os sites promovidos por milhares de pessoas que nem percebem que estão perpetuando uma prisão. Mas eis o que eles esperam que você nunca entenda. Não se trata de ciclos de replantio. Trata-se de dinheiro. Morangos apodrecem em dias. Estragam rápido. Você os compra constantemente, semanalmente, 2 vezes por semana. Você está perdendo $40 por mês. $480 por ano. $600 se tiver filhos. Agora, multiplique isso por milhões de famílias. Bilhões fluindo anualmente. Tudo porque a fruta morre. Esta fruta produz por 40 anos seguidos. Congela perfeitamente. Dura meses. Uma colheita alimenta sua família por várias temporadas. O supermercado perde você para sempre. A empresa de alimentos congelados perde vendas. A indústria de transporte perde rotas. A indústria de conservas perde receita. As empresas de pesticidas perdem clientes. Uma única planta destrói bilhões em lucro anual em dezenas de indústrias. Eles não podem permitir isso. Então, eles não apenas esconderam, construíram um sistema inteiro para acabar com ela. Os centros de jardinagem
não estocam a amora dúmel, porque os viveiros não a propagam, porque as empresas de sementes não a promovem, porque a indústria do morango lhes paga milhões para não o fazerem. Siga o dinheiro. Todos lucram com a sua ignorância. Universidades financiadas por corporações agrícolas a ignoram. Revistas financiadas por anúncios de pesticidas nunca a mencionam. Influenciadores que ganham comissões de afiliados permanecem em silêncio. Todos são pagos para que você continue replantando morangos para sempre. Uma blogueira de jardinagem descobre a amora do mel. Ela sabe que é superior, mas toda a sua renda depende de conteúdo sobre morangos, links de afiliados, receita de anúncios, recomendações de produtos. Então ela permanece em silêncio. Observa você desperdiçar dinheiro. Um executivo de uma empresa de sementes vê a oportunidade. Poderia revolucionar seus negócios, mas os acionistas exigem crescimento previsível. Os morangos são comprovados. Esta fruta é desconhecida. A matemática financeira força o silêncio. O sistema é perfeitamente projetado, não pela força através de incentivos, tornando o silêncio lucrativo e a verdade cara, construindo uma gaiola onde todos dentro lucram, mantendo você preso. Mas a gaiola está se rompendo. A informação agora escapa. O Japão vende morangos premium. A Rússia expande a produção anualmente. O Canadá amplia suas operações silenciosamente. A supressão está falhando. A barreira não é mais o morango, é a conscientização, é você. Sua decisão de saber, sua coragem de plantar, sua vontade de se libertar. Alguém precisa falar, alguém precisa quebrar esse silêncio, alguém precisa expor o que foi enterrado. Esse alguém está aqui, agora, esta noite. E o que acontece quando você finalmente sabe? Quando você planta seu primeiro arbusto. Quando você percebe que 40 anos de colheitas acabaram de começar, enquanto todos os outros continuam comprando morangos, tudo muda. Sua independência muda. O futuro da sua família muda. Sua liberdade do sistema deles muda. Porque, uma vez que você sabe a verdade, não há como ignorá-la. Uma vez que você planta, não há como voltar atrás. A escolha que eles nunca quiseram que você fizesse é sua agora. Você precisa de provas. Provas reais, não teoria. Ou lógica. Evidências concretas de que essa fruta existe e que alguém a manteve escondida deliberadamente. Aqui está. A fruta se chama amora do mel. Nome científico é Lonicera caerulea, cultivada na Rússia há mais de 300 anos. Não é especulação. É um fato histórico. Agricultores russos desenvolveram variedades cultivadas para sabor, para tamanho, para produtividade. Por volta de 1800, a amora do mel era um alimento básico em toda a Sibéria. Então, cultivadores japoneses a descobriram. Eles não a esconderam. Eles a aperfeiçoaram. Hoje, no Japão, a amora do mel atinge preços premium. 3 vezes o preço do mirtilo. Entre em qualquer mercado de frutas japonês. Agora mesmo. Você verá a amora do mel em destaque. Clientes comprando com confiança, sem confusão, sem mistério. É comum por lá. Pergunte a um jardineiro americano sobre a amora do mel e você receberá olhares vazios. Essa diferença não é acidental. É fabricada, é a prova de que a supressão funciona. Na década de 1990, universidades canadenses comprovaram a viabilidade comercial da amora do mel. A Universidade de Saskatchewan publicou uma pesquisa revisada por pares. Documentou tudo. Provou que a amora do campo poderia competir com qualquer outra fruta em climas do norte. Eles esperavam uma revolução.
A adoção nunca aconteceu. Por quê? Porque a indústria agrícola viu a ameaça e agiu imediatamente e o financiamento desapareceu. Os programas de pesquisa mudaram de rumo. A mora do campo, que deveria ter transformado a agricultura, sumiu da atenção acadêmica. Para sempre. Mas eis o que prova tudo. Os produtores comerciais canadenses não pararam. Expandiram-se silenciosamente. A área cultivada aumenta anualmente. A produção cresce silenciosamente, sem marketing, sem visibilidade. Por quê? Porque eles sabem o que está por vir. Estão posicionados para quando a supressão falhar. Eles entendem a matemática. O Japão provou a viabilidade comercial. A Rússia provou a durabilidade agrícola. O Canadá provou o potencial de melhoramento genético. Os três estão ampliando a produção agora. O Japão exporta produtos de amor e do campo globalmente, preços premium, mercados em crescimento. A Rússia atende à demanda asiática, expandindo-se anualmente. O Canadá está estabelecendo capacidade na América do Norte, construindo infraestrutura, criando cadeias de suprimentos, mas os americanos ainda não conhecem o nome, os supermercados não a estocam. Catálogos de sementes não incluem. A supressão é ativa e contínua. Isso que prova que é deliberada. Os mirtilos exigem controle constante de pragas, fungicidas, inseticidas, tratamentos com enxofre. A amora do Canadá praticamente não exige nada disso. Por isso, as empresas de pesticidas não podem vender para os produtores de amora do Canadá. Os morangos precisam ser replantados a cada 3 anos. A amora do Canadá produz por 40 anos. Assim, os viveiros perdem clientes fiéis para sempre. Os morangos estragam rapidamente. Exigem logística de cadeia fria, embalagens, conservantes. A amora do Canadá congela perfeitamente e pode ser armazenada por meses. Assim, as indústrias de conservação e transporte perdem receita. Cada fornecedor de insumos tem incentivo financeiro para manter a amora do Canadá invisível. Isso não é coincidência. É um alinhamento sistemático de interesses. É uma indústria se protegendo da extinção. E tem funcionado perfeitamente. A maioria dos jardineiros nunca ouvirá falar desse nome. A maioria das famílias nunca plantará essa fruta. A maioria das pessoas continuará comprando morangos que morrem. Continuará gastando $480 dos Estados Unidos por ano em frutas que apodrecem. Continuará alimentando uma indústria construída sobre obsolescência programada. O sistema funciona. Ele foi projetado para funcionar dessa maneira. Mas eis o que os aterroriza agora. A informação viaja. Universidades publicaram pesquisas. Você pode lê-las. O Japão vende produtos à base de amora do campo. Você pode encomendar hoje mesmo. Os produtores canadenses estão expandindo o varejo. Você pode encontrar fornecedores. A supressão total é impossível na era da internet. A barreira está se rompendo. Aqueles que agirem primeiro terão plantas maduras e produtivas estabelecidas, enquanto todos os outros esperam que a conscientização se espalhe. Quando isso se romper, e vai se romper, quando as pessoas finalmente descobrirem o que o Japão já sabe, quando os jardineiros perceberem que foram mantidos na pobreza propositalmente, os primeiros a plantar terão 40 anos de colheitas garantidas. Enquanto isso, os novos produtores esperam 4 anos pela primeira safra. Sua janela de oportunidade está se fechando. O tempo está passando e você está prestes a fazer uma escolha que determinará a independência da sua família em relação às frutas pelas próximas 4 décadas. Escolha agora ou escolha depois, mas o custo da espera aumenta a cada dia. Eis o que acontece se você não fizer nada. Continue replantando morangos. Continue gastando $480 dos Estados Unidos por ano
em frutas que apodrecem. Continue alimentando uma indústria que lucra com a sua dependência. Nada muda. Suas contas do supermercado permanecem as mesmas. Sua horta não produz nada. Seus filhos crescem comprando frutas em vez de cultivá-las. Avance 40 anos. Você está mais velho. Seus netos são adolescentes. Eles nunca provaram uma fruta que cultivaram. Eles não sabem qual é o gosto de uma fruta cultivada em casa. Eles não entendem o que é independência alimentar. Eles estão presos no mesmo sistema em que você estava preso, ainda comprando, ainda dependentes, ainda pobres. Esse é o futuro se você escolher não fazer nada. Mas aqui está a parte mais sombria. A indústria sabe que essa repressão está chegando ao fim. Eles conseguem ver as rachaduras se formando. O Japão está vendendo morangos Dummel abertamente. A Rússia está aumentando a produção. O Canadá está se preparando para entrar no mercado. A repressão não pode durar muito mais. Então eles estão preparando o seu plano final. Estão desenvolvendo estratégias de marketing, construindo narrativas, criando suas próprias marcas de morango Dummel, suas próprias variedades, suas próprias cadeias de suprimentos controladas. Quando a Amora Dummel finalmente se popularizar, eles não permitirão que você a compre diretamente. Eles a controlarão, a precificarão como premium, a tornarão cara, a tornarão escassa, a tornarão algo que apenas os ricos poderão comprar. Eles pegarão essa fruta e a transformarão em outro produto de luxo. Outra coisa que você não poderá ter, a menos que pague a eles. A fruta que deveria libertar low se torna outra ferramenta de controle, e você terá perdido sua oportunidade. Terá perdido o momento em que a Amora Dummel ainda era desconhecida, quando você poderia plantá-la discretamente, cultivá-la por décadas, construir riqueza geracional em plantas produtivas. Em vez disso, você estará competindo com todos os outros que finalmente despertaram, lutando por um suprimento limitado, pagando preços inflacionados, esperando anos para que as plantas cheguem, perdendo a janela de colheita de 40 anos que deveria ter sido sua. Isso não é especulação. É assim que as indústrias funcionam. Elas não lutam contra produtos superiores. Elas os cooptam. Elas os capturam. Elas os comercializam e os despojam de seu poder. A Amora do campo, que poderia ter te libertado, se torna a Amora do campo que te escraviza pela escassez e pelo preço. Mas eis a verdadeira consequência, a consequência da qual ninguém fala. Quando você planta Amora do campo, você não está apenas cultivando frutas, você está construindo independência, você está criando segurança alimentar, você está estabelecendo algo que lhe pertence para sempre. Nenhuma corporação pode tomar isso, nenhuma indústria pode controlar isso, nenhum aumento de preço pode te afetar. Um arbusto de Amora do campo de 40 anos é riqueza, riqueza pura. Não em dólares, em segurança, em liberdade, em saber que sua família come o que você cultivou, em saber que você não depende de cadeias de suprimentos, de transporte de preços corporativos, da manipulação da indústria. Isso os aterroriza mais do que qualquer coisa. Não que você vá cultivar a Amora do campo, mas que você se tornará independente, que você deixará de precisar deles, que você quebrará o ciclo. Uma única família com plantas de Amora do campo é uma ondulação. 10 famílias são uma onda. 100 famílias se tornam um movimento. 1000 famílias se tornam uma ameaça que eles não podem suprimir. É por isso que eles a enterraram com tanto cuidado. É por isso que a repressão foi tão sistemática, porque a Amora do campo não é apenas uma fruta superior. É um caminho para a independência. É uma ferramenta de libertação. É a prova de que o sistema que eles construíram não é inevitável. É opcional. Você pode optar
por não participar. Agora mesmo, hoje, você pode plantar a amora do campo, esperar 4 anos para que ela se estabeleça. Depois, colher pelos próximos 40 anos, enquanto todos os outros ainda compram morangos. Você pode construir uma segurança que seus netos herdarão. Você pode quebrar o ciclo, você pode se tornar independente. Ou você pode esperar que a amora do campo se popularize, esperar que a oferta se normalize, esperar que os preços se estabilizem, esperar que a indústria a domine e controle, esperar até que a independência custe milhares em vez de centenas, esperar até que a janela se feche. A escolha é sua. Mas entenda isto: a cada dia que você espera, essa janela fica menor. A cada dia, a amora do campo se espalha pelo Canadá. A cada dia, o Japão exporta mais. A cada dia, a Rússia aumenta a produção. A repressão está ruindo. A indústria sabe disso. Eles estão se preparando e, em breve, a amora do campo não será mais um segredo. Será a alternativa controlada. O produto premium, aquilo que você não pode pagar, a menos que se mude agora. Este é o seu momento. Não amanhã, não na próxima estação. Agora, hoje. É agora que você decide se permanece preso ou se liberta. A amora do campo existe. É real. É comprovada. O Japão confirmou. A Rússia aperfeiçoou. O Canadá está expandindo seu cultivo. Universidades documentaram. As evidências são incontestáveis. A única coisa que separa você de 40 anos de independência no cultivo de frutas é a ação. Uma decisão, uma compra, um plantio. Só isso. Veja exatamente o que você deve fazer. Encontre um viveiro especializado em frutas online. Procure por amora do campo. Azkapan, Lonicera caerulea. Vários nomes funcionam. Compre pelo menos 2 variedades compatíveis borealis e tundra, aurora e honeybee. Essas combinações funcionam. Plante-as no outono para um melhor desenvolvimento. A primavera também funciona, mas requer mais atenção. Deixe um espaçamento de 1,2 a 1,8 metros entre as plantas. O tamanho na fase adulta é semelhante ao de um arbusto de mirtilo. Regue durante o período de desenvolvimento. Aplique cobertura morta. Essa é a configuração completa. Você não precisa de experiência, você não precisa de condições perfeitas, você precisa de comprometimento. Um único comprometimento. Plantar, um compromisso de esperar 4 anos para a produção plena, um compromisso de colher pelos próximos 40 anos. Esse é o acordo. Essa é a liberdade. Mas aqui vai o aviso. A indústria vai lutar contra isso. Você verá artigos desdenhando da amora do mel. Ouvirá pessoas dizendo que não vale a pena cultivá-la. Você encontrará resistência. Essa é a supressão se adaptando. Essa é a indústria se protegendo. Ignore. Os japoneses não ignoram. Os russos não ignoraram. Os canadenses não estão ignorando. Apenas os americanos foram mantidos alheios. Isso acaba com você. No momento em que você plantar a amora do mel, você quebra o sistema. Você se torna independente. Você dá um exemplo de liberdade para sua família. Seus vizinhos percebem, eles fazem perguntas, eles plantam as suas, a onda come. É assim que a supressão falha. Não através de grande resistência, através de ações silenciosas, através de famílias plantando amoras, através de vizinhos perguntando a vizinhos, através da disseminação de informações. Apesar do sistema tentar contê-las, você tem acesso a informações que a indústria tentou enterrar, você tem provas de 3 continentes, você tem pesquisas universitárias, você tem dados de mercado do Japão, você tem produção comercial do Canadá, você tem séculos de cultivo na Rússia. Tudo aponta para uma conclusão. A amora do campo é superior.
A amora do campo é possível. A amora do campo é o seu caminho para a independência. A repressão é real. Os riscos são reais. A janela está se fechando. A cada dia que você espera, a indústria se aproxima de capturar a amora do campo, de comercializá-la, de torná-la inacessível para você. Por causa dos preços, sua vantagem é o tempo. Sua vantagem é o conhecimento. Sua vantagem é saber disso agora, antes que a maioria das empresas perceba. Plante a amora do campo neste outono, deixe-a crescer durante o inverno. Colha por 40 anos. Deixe mudas produtivas para seus netos. Construa um patrimônio geracional com plantas que ninguém pode tirar de você. É assim que a liberdade se parece, não na política, não em grandes gestos no seu jardim, na sua independência, na sua recusa em continuar alimentando um sistema criado para mantê-lo na pobreza. A escolha é sua. A amora do campo é real. A hora é agora. Plante.